Oi gente, hoje o nosso vídeo vai ser sobre ouvir a voz de Deus quando a gente está precisando de uma direção e tomar cuidado, ter cautela ao ouvir profecias. Mas antes, se você não é inscrito no canal, eu quero te convidar para se inscrever. Se você gosta de conteúdos cristãos, conteúdos pautados na palavra de Deus que vão edificar a sua vida. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos para que eles possam ser edificados também. Esses dias eu estava lendo um livro chamado Pode Falar, Estou Ouvindo, que conta a história do Loren, fundador da Jocum. E nesse livro tem uma história muito interessante do pai dele. Uma vez, quando ele era criança, o pai dele ficou doente. E aí a mãe falou com o pessoal da igreja e tinha aquele mover de oração, orando pela vida dele. E uma bela noite, o irmão da igreja bateu na porta da casa deles e falou para a mãe dele que Deus mostrou o marido dela voltando para casa, porém num caixão. E naquele momento ela não recebeu aquilo de bate-pronto, ela não falou amém, nem, por exemplo, Deus sabe de todas as coisas. Ela olhou para ele e falou assim: bom, como é algo a respeito da minha vida, da vida da minha família, eu creio que o Senhor vai falar diretamente comigo, não é mesmo? Ou seja, se for de Deus o que você está falando, Ele vai confirmar para mim. E aí ela intensificou as orações junto com os filhos. E depois de uns dias, um dos filhos dela sonhou com o pai voltando para casa. E o menininho falou: mãe, eu sonhei com meu pai, sonhei que ele voltava para casa e a gente pegava ele na estação e no sonho ele estava de pijama. E depois de um tempo, aconteceu exatamente como o menino tinha sonhado. E aí fica uma lição que ela passou para os filhos na época. E ela falou exatamente isso: que quando Deus tem algo importante para falar a seu respeito, a respeito da tua vida, Ele vai falar diretamente com você. E aí o que acontece é que muitas pessoas, muitos cristãos, né, por não ter intimidade com Deus, por não ter o costume de buscar a Deus no íntimo, no secreto, assim, em oração, esses cristãos tendem mais a dar ouvido para profecia, é isso que eu te digo, Deus mostra isso, isso e isso, do que a ouvir intimamente a voz de Deus, trancado no quarto, enfim, se dedicando ali em buscar ao Senhor. Tem um versículo em Jeremias que diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ou seja, se a gente tá com o coração disposto a desenvolver um relacionamento com o Senhor, se a gente clamar a Deus, se a gente pedir por resposta, se a gente precisar de alguma direção e buscar isso em Deus, Ele vai nos responder, porque é isso que a palavra dele diz. Ele não vai nos deixar desamparados, pois Ele ouve a nossa oração. E aí, em contrapartida, essa semana também eu tava meditando, eu tô lendo a história de Jeremias, o livro de Jeremias. E é muito forte o que acontece no capítulo 14, porque Deus avisa Jeremias que vai vir seca, fome e guerra para aquele povo. E Deus fala para Jeremias: não adianta clamar, porque nesse momento é Deus entrando em juízo com a nação, porque eles tinham os pés muito rápidos para se desviar, para sair dos caminhos do Senhor, e eles pecavam muito. Então era tipo um momento que eles precisavam passar para que Deus tratasse com eles as atitudes que eles estavam tendo e tal, de pecado, de caminho errado. E aí Deus fala para Jeremias: ó, pode falar que vai chegar seca, que vai chegar fome, que eles vão ser atingidos pela guerra. E aí nessa ocasião Jeremias olha para Deus e ele fala para Deus: Deus, é o seguinte, né, na conversa dele com Deus, quando Deus manda ele falar isso, todos os profetas do Senhor estão dizendo pro povo que eles vão ser livrados, que não vai ter fome, que não vai ter peste, que não vai ter guerra, né, que a tua misericórdia vai alcançar eles. E tá todo mundo dizendo isso. Parafraseando, Jeremias estava querendo dizer: não vai ser pra mim o único que vai falar o contrário, que eles vão dar crédito. Mas era exatamente o que Deus estava mostrando para Jeremias que ia acontecer. E como repreensão, como alerta, né, nesse diálogo de Deus com Jeremias, Deus fala assim para Jeremias, tá no capítulo 14, no versículo 14, que diz assim: então o Senhor me disse, é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões de suas próprias mentes. E aí, com base nisso, eu fiquei pensando, né? É muito fácil, numa situação que Deus usa alguém pra falar com você sobre algo ruim, você ter aquela sensação tipo: não, vou orar por isso, vou pedir confirmação de Deus, porque o que a pessoa tá falando não é favorável, então você não aceita no seu íntimo, você, né? É mais fácil você
ter um instinto tipo, não, vou buscar pra ver se isso realmente vai acontecer. Só que, porém, tem situações que pode ser até boa, sabe? Da pessoa chegar e falar coisas maravilhosas que Deus vai fazer na tua vida, te fazer promessas, fala coisas do tipo que você vai prosperar, enfim, né? Que Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. E aí você recebe a palavra, porque nosso instinto, a gente quer coisas boas, então é muito mais fácil a gente receber aquilo que é bom pra gente. Só que nessa ocasião também, a gente tem que buscar o Senhor, porque quantas vezes eu já ouvi várias histórias de pessoas que receberam um direcionamento de Deus através de outra pessoa, era um direcionamento bom, algo bom, né, que aconteceria, só que aí a pessoa não buscou por resposta, e também o que aquela pessoa falou, aquela pessoa que se dizia naquele momento um profeta de Deus, não aconteceu. E aí, gente, o que acontece é muito grave, né, porque, assim, Deus não usa a pessoa pra falar, aí quem recebe aceita e fica na expectativa de que aquilo que Deus falou vai acontecer e na verdade não acontece nada. E a gente visualizando essa situação, muitos se desviam, muitos se frustram. E a pessoa que se frustra, ela não vai se frustrar com quem entregou a mensagem. Ela não vai falar assim, porque aquele fulano de tal lá falou isso, isso, isso. Ela não vai ficar magoada com essa pessoa, ela vai ficar magoada e se entristecer contra Deus. Corre risco aí de desfalecer na fé e até sair dos caminhos do Senhor, porque não buscou a Deus por confirmação. Então é isso que eu quero deixar aqui pra vocês. Se vocês precisarem de uma direção, se vocês ouvirem alguma profecia, ruim ou boa, a respeito da vida de vocês, busquem a Deus para que Deus confirme isso, para que Deus fale diretamente com vocês, sabe? Eu acredito sim em profetas. Eu já vi Deus usando pessoas tanto para profetizar, como também para revelar algo que estava acontecendo, e foram pessoas realmente usadas por Deus. A gente vê ali, tipo, uma manifestar de Deus no que as pessoas falam, só que infelizmente nem todo mundo, como aqui mesmo Deus falou para Jeremias, é usado por Deus. Não é Deus, muitas vezes nem é Deus que tá mandando a pessoa entregar a mensagem e ela tá lá falando coisas que Deus não mandou. E aí você toma pra você, se ilude, não acontece, depois você dá aquela fraquejada na fé. Então ore a Deus, peça direção, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você e vai ministrar no teu coração. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me deixe o seu curtir se você gostou, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida.